E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa sobre arte com Sebastião de Paula. E aí, Sebastião, beleza pura? Tranquilo. Em primeiro lugar, agradecer o convite a você, Marcos, e parabenizar pelo programa e também a Massa. instituição Vovó Dedé, que eu acompanho muito, assisto os programas. Conheceu a casa aqui? Conheci a casa, Massa. vejo realmente o trabalho fantástico dessa instituição. E então, tanto você no programa Hashtag Arte, quanto a casa da Vovó Dedé nos seus todos os programas, prestando, quer dizer, uma grande contribuição à arte cearense. Massa demais. Para quem não conhece ainda a casa de Vovó Dedé, a casa de Vovó Dedé fica na Barra do Ceará e assiste aproximadamente a mais de 1.500 crianças por ano. O foco é na música, né? Na dança. Nós tem balé e tem violão, violino, violoncelo, flauta. É um projeto magnífico, né? É uma casa encantada. Uma casa encantada. Eu acompanho bem pelas redes sociais. Massa, massa demais. Sebastião, a galera de casa quer saber como foi o encontro mágico, encantado de Sebastião de Paula com a arte. Como foi isso? Rapaz, é um tanto quanto romântico, né? O meu caso de envolvimento com as artes. Começou num namoro, mas não meu, da minha irmã, que é casada com um primo, né? Primo legítimo. A parte das mulheres da minha família tinha essa mania de casar com os primos. Casar com primo? É. Galera antigamente casava com primo, verdade. né? Meu pai era primo da minha mãe, duas irmãs mais velhas casaram Seguir com a primos. tradição. E o meu primo, né, e cunhado, ele desenhava e pintava, mas de forma autodidata, né, aquelas paisagens do interior, aquelas casas, né, a água, essa coisa toda, um trabalho que é muito comum, assim. E ele ia lá para casa, né, namorar com a minha irmã, e eu ficava perturbando, né, eu acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos, eu só deixava eles à vontade para namorar, quando ele fazia um desenho para mim, para ir copiar. Então, ele desenhava... Ficava perturbando ali, né? Aí depois, ele sempre, quando ia, né, aos finais de semana, ele fazia esse exercício, passava para mim, e aí eu comecei a ganhar uma certa independência, né, desse processo de desenho, e passei a desenhar muito jogador de futebol, porque o meu grande sonho era ser jogador de futebol. Até batia a bola um pouquinho, assim, né? Até que talvez, se eu tivesse tido uma oportunidade, talvez tivesse sido um jogador perna de pau, mas talvez tivesse sido. Entendi. Então, é tanto que em Morada Nova, a minha primeira professora... Isso em Morada Nova? Essa minha primeira professora, madrinha Ana, que ainda está viva até hoje, ela levou até eu fazia o time completo, fazia goleiro, pulando. Que legal. E dizem que na prefeitura lá de Morada Nova tem um desenho meu, que eu nunca voltei lá, faz muito tempo, eu só fui uma vez, mas não fui lá para ver esse desenho. Então, ela me incentivou muito. Que legal. Depois, meu pai falece em 75 e minha mãe resolve vir embora para Fortaleza, porque não queria mais que a gente ficasse lá, né, trabalhando na roça, essa coisa toda. Entendi. Nós viemos e eu fui estudar no colégio lá no José Walter, morei lá 33 anos, né, e depois conhecemos a turma do Fratura, que a gente certamente vai falar um pouquinho mais à frente. E estudando nesse colégio Otávio de Farias, que é um colégio de segundo grau, eu conheci um rapaz que era meu colega de sala de aula, que estudava com o Dante Diniz. Aí o Dante entra nessa história. Dante, um cara formidável. Um cara que contribuiu muito, tanto para o Fratura, quanto para mim, pessoalmente. E para a arte cearense, né? Cara também, formidável. Sem dúvida. Eu não me tornei aluno oficial do Dante, mas eu ia mais para a sala do Centro Social Urbano lá do José Walter, do que os próprios alunos. Eu não faltava, eu adorava ir ficar assistindo. Então, nos tornamos grandes amigos. Que legal. E a primeira exposição que eu participei foi numa escola, lá a professora fez uns exercícios dia de sábado, né, chamou a gente e fez uma espécie de feira com tudo, comida, aquelas coisas de colégio de segundo grau, né, que aí eu participei com 5 desenhos. Levei esses desenhos para o Dante e ele disse: Sebastião, eu lhe aconselho você pintar esses desenhos. Então, o Dante me deu o toque de mudar do desenho para a pintura. Para a pintura. E aí eu começo. Então, aí o Dante começa a organizar exposições, aí chega o Cardoso, vai chegar lá, e conheço o Mário, Jorge Luiz, que o Mário também estudava lá com
No mesmo colégio. no mesmo colégio. Curiosamente, depois, esse meu cunhado, estudou um tempo com o Dante, mas ele não se adaptou. Ele disse que aquilo lá não era para ele. Ele gostava, pinta até hoje, continua pintando, Entendi. mas de uma forma totalmente livre, né? Sem muita obrigação. Ele é fotógrafo, é aposentado. O Dante puxava para a arte contemporânea, né? Também, O Dante né? tinha, Naquela época, o Dante foi importantíssimo, né? Não só para nós que éramos do Fratura, mas para todo um contexto artístico que havia ali, porque ele não se ligava só às artes visuais, ele era também com a música, né? Teatro, né? Teatro de boneco, né? Essa coisa Massa, toda. super artista. Então, E aí participou dessas exposições lá no Zé Walter, no colégio. aí o Cardoso chega no José Walter, inclusive participa dessa exposição, o Cardoso ainda bem jovem, bem novo, né? E a gente se conheceu. Depois, nós criamos uma semana de arte nesse colégio, né? Tinha o professor Auriberto que movimentava, e nós fizemos 3 anos de mostra de arte. Então, englobava tudo, teatro, música, literatura. Movimento cultural bacana mesmo. E o Jorge Luiz participa. Nós criamos um grupo de estudo sobre arte durante a semana, que nós tínhamos a obrigatoriedade de cada um levar uma poesia, uma obra, seja lá do que fosse. Entendi. Então, isso nós trabalhamos muito tempo, isso foi muito interessante. O Dante, aí vem o Salão de Abril, né, de 75, e nós queríamos participar, mas não tínhamos grana, né? Entendi. O Dante sugere que a gente crie uma festa, essa festa foi chamada Festa das Cores, Que legal. né? E nós criamos a festa e arrecadamos dinheiro, né? E compramos materiais para participar do Salão de Abril. Que legal, cara. Que movimento, né? Desses que fizeram parte nessa época, estavam todos que seriam do Fratura Exposta depois. Entendi. Dos 6 do Fratura Exposta, apenas o Castelo Branco não participou esse ano do salão, foi cortado. Mas participou eu, Kelso, Cardoso ganha um prêmio de pintura, o Jorge ganha um prêmio de menção honrosa, e o Mário Sanders ganha o prêmio de desenho. Né? Ou seja, que nasceu ali com o trabalho do Dante no José Walter, nasceu um grupo forte, né? E tão forte que conseguiu entrar no salão, né? A primeira vez que participavam e não tinham nem dinheiro para comprar material para produzir os trabalhos, né? Exatamente. Cara, que processo incrível. Pois é. Agora, tem uma curiosidade muito grande sobre o Fratura Exposta, já que nós atravessamos a conversa por ela, que é o seguinte: o Fratura Exposta não foi criado como um grupo. Entendi. Fratura Exposta era o nome da exposição. Aí deu tanto certo que aí se concretizou como grupo. A exposição que foi feita a partir da tal da festa. Não, aí já foi um outro passo. Mais na frente, né? O Castelo Branco, o Assis Castelo Branco, como tinha sido cortado do salão, e tinha uma feirinha no José Walter, que a gente ia todos os domingos lá, era uma feira que tinha de tudo, né? Ele me disse: Sebastião, eu estou com uns trabalhos novos, não quer ir lá ver, não? Eu disse: não, domingo eu vou à feirinha, era perto da casa dele. O Mário ia passando para ir para a feirinha, aí eu falei: Mário, vamos lá na casa do Assis, que ele disse que está com uns trabalhos novos. Aí nós fomos, quando chegamos lá, realmente ele tinha uns trabalhos, né? Ele amadureceu, acho que talvez o corte fez ele refletir, porque às vezes um corte em salão pode não significar muita coisa, mas também pode ser dar um empurrão no cara, né? Dar uma reflexão sobre aquilo que você estava fazendo. Nós fomos. Aí saímos de lá, o Mário disse: cara, a gente poderia fazer uma exposição. Legal. Né? Aí eu disse: tranquilo. Aí eu falei: vocês convidam uma parte que tu conhece mais, que ele tinha mais amizade com o Jorge e com o Kelso, eu convido o resto. Então, aí eu convidei o Assis, convidei o Cardoso e o B da Costa, que infelizmente faleceu. Nós éramos 8. Entendi. Aí, no final, só ficaram 6. Tanto que teve um nome que foi dado pela primeira vez para a exposição, que seria Artéria número 8, né, que seria muito mais voltado para a questão da renovação da arte, sangue novo, essa história. Mas os 8 participantes, né? Mas saíram 2. Entendi. Né? Ficaram só 6. Ficamos só 6. Aí o Mário chega, esse nome de Fratura Exposta foi criado tanto do ponto de vista conceitual quanto estético, foi o Mário Sanders, o criador. Nossa, o Mário abraço para o Mário, abraço para o Cardoso, abraço para o Jorge, a galera do Fratura. E o Assis Castelo Branco também. E o Kelso Teles. E o Kelso, galera massa, né? E fizeram a exposição
E a exposição foi incrível. Né? Nós fizemos a exposição primeiro na Casa de Cultura Raimundo Sela, né? Aí nós começamos a contar com pessoas, porque a nossa trajetória, né, por mais brilhante que seja, por mais genial que alguém seja, você nunca constrói uma trajetória sozinho. Então, várias pessoas foram contribuindo. Aí surge o Roberto Galvão, que deu uma grande contribuição para a gente. Né? Ele vai lá no José Walter, ver os nossos trabalhos, e o Roberto consegue a pauta para que a gente exponha na Casa de Cultura Raimundo Sela, que hoje é ali funciona hoje ali aquela de literatura, que é ali no centro da cidade. Entendi. Academia Cearense de Letras. Funciona lá hoje, onde era o local da Casa Raimundo Sela. Nós fizemos a exposição, era uma novidade aqui no Ceará, uma questão de grupo atuando, né? Era raro isso. Fizemos a exposição, fizemos performances. E uma galera do Zé Walter, né, que vem da periferia, que hoje ainda é, de certa forma, distante, na época devia ser mais ainda. Mais ainda. O acesso mais complicado ainda. Né? Mais difícil. Você tinha quantos anos, Sebastião, mais ou menos, na época? Olha, em torno de 25 anos. Garotada. O Mário, acho que é mais velho do que um ano, e o Jorge, eu acho que é o mais velho. É tanto que o Cardoso e o Kelso também é mais ou menos na faixa etária. Eu acho que o Kelso talvez seja mais novo do que eu, senão na minha idade. À época, o Cardoso e o Assis eram de menor. Entendi. Entendeu? Aí eles, inclusive, tem um salão que a gente se inscreveu e o Mário participa junto com o Kelso e o Jorge, que era um salão da Petrobras, eu acho, não me lembro agora exatamente, que o Cardoso e o Assis não podiam, porque tinha uma regra que só podia a partir de 18 anos. A partir de 18 anos. Então, eles dois não se inscreveram. Era menino ainda. Né? Exatamente. Que legal, cara. Pois é. E aí, essa exposição na casa da Raimundo Sela, lá da Galeria Raimundo Sela, que colocou Fratura no mercado. Exatamente. Assim, a curadoria foi do Galvão? Aí? Nessa época não se falava muito de curadoria. Né? O Galvão foi muito mais... na época, ele era funcionário público do Estado. Então, ele conseguiu para a gente, que tinha a imprensa estadual, acho que tinha um nome assim, não me lembro, que é onde tinha os impressos do Estado. Isso. Ele conseguiu um folder para a gente. Oficial. Era mais ou menos isso. E conseguiu a questão do espaço. Não havia muito essa coisa de curadoria. Ele que eu me lembro, posso estar falhando a memória, ele não fez a parte de tipografia, né, essa coisa toda. Eu acho que fomos nós mesmos que fizemos. Não me lembro bem esse detalhe. Pode ser que eu esteja cometendo algum equívoco, mas faz muito tempo também. Quem empurrou, quem abriu as portas foi o Galvão. Um abraço para o Galvão, um abraço para a Lúcia. Aí a exposição teve uma grande repercussão. Dodora Guimarães vai com o Sérgio Esmeraldo ver a exposição, gostou e nos convidou para expor na galeria dela, que era a Arte Galeria. Uma super... Aí nós fizemos uma exposição na Arte Galeria, e fizemos uma coisa que, pelo menos que eu saiba até o presente momento, foi única no Ceará. Foi a única exposição onde teve 3 eventos, abertura e mais 2 performances. Uma na época da eleição, inclusive da eleição da Maria Luísa, nós fizemos uma performance sobre o voto. Interessante. Né? E encerrando a exposição, nós fizemos uma performance também, onde interferimos nas obras com todo o material. Não, isso aí foi da performance do voto. Nós interferimos em cima das obras com a propaganda dos candidatos, né, e fizemos umas performances, então era algo muito diferente para a época. Né? E ousado, né? E com a questão política. Exatamente. E inclusive, fizemos uma votação simbólica. O Mário construiu uma urna, roubou uma chapa da avó dele, deixou a própria velha banguela. Né? E o voto você depositava, logicamente não podia falar muito de política na véspera, mas era bobagem. Assim, você tinha lá a cédula, tinha algumas perguntas que você votava. Né? E a Maria Luísa ganhou, não foi? A Maria Luísa ganhou. Né? Que foi aquela que foi assim, uma surpresa para todo mundo que estava lá atrás, aí quando foi lá e ela acabou vencendo a eleição. Né? E ela foi nesse vernissage, inclusive eu tinha fotos com ela, porque nós perdemos esses arquivos, né, que grande parte foram fotografados, né, por dois, porque nessa época essa coisa de vídeo já existia, mas era uma coisa muito cara, pouco acessível.
né? Então, assim, tinha mais fotos, inclusive das performances. O Mário, acho que ainda tem alguma coisa a respeito disso. Eu tinha, acabei perdendo, o Kelso perdeu, acho que o Jorge perdeu. Né? Então, assim, foi uma coisa Mas um evento marcante. muito massa e marcante, né? Gentil Barreira fotografou muito. Talvez o Gentil Ainda tem registro, né? tenha registros. E tem um outro fotógrafo que também fotografou, infelizmente já morreu, Arnaldo Fontinelli. Eles foram os dois que fotografaram muito a gente nessa época. Massa. Né? E aí, Sebastião de Paula mergulha na arte definitivamente, se torna artista visual. Né? Aí pronto, aí a gente começa a participar de salões, essa coisa toda, né? Conhecemos o Eloy, conhecemos o Hélio Rola. Nós também pintamos 2 murais nessa época, na década de 80. Um dentro do CA ali da comunicação, que nós tínhamos muita amizade. O Mário tinha muita amizade com o pessoal de lá, né, porque tinha um jornalista lá que trabalhava com ele no jornal O Povo, que o Mário trabalhou muito como ilustração no jornal O Povo. O Cardoso vem depois e trabalha também. Né? E nós fizemos um mural lá e fizemos um mural no muro da galeria, da Arte Galeria, lá na Praia de Iracema, né, que, se não me engano, era na Barão de Aracati, eu acho que era. Então, nós fizemos. Tem registro desses murais aí, eu é que não tenho, mas o Mário tem coisas disso. E, então, o Fratura Exposta, o título foi da exposição e passou a ser o nome do grupo. Exatamente. 6, né? Exatamente. 6 integrantes. E vocês aí fizeram mais algumas coisas, outras coisas juntos, né? Então, assim, no dia que a Dodora promove na galeria dela um debate entre os candidatos à prefeitura, na época, e nós fomos, ela nos convidou, e lá ela formalizou o convite para nós fazermos a exposição lá, que também ampliou muito mais. Aí deu uma repercussão grande, inclusive, né? Repercussão nacional, porque depois tinha uma revista que eu não me lembro bem o nome agora, que era sobre arte, que era uma revista Arte Galeria. Que era, você sair naquela revista, geralmente tinha umas matérias que saíam pagas, era uma revista do Sudeste, né? Saiu uma matéria. Aí, com o Cardoso, o Mário, eles escolheram lá nessa época. Entendi. Eu acho que o grupo já tinha acabado, né? Que o grupo não demorou muito tempo também, e maturidade nossa, a gente poderia... Muito jovem, né? Porque, de repente, cara, tu imagina, a gente sai de uma periferia e, de repente, se você fizer um levantamento nesse período, todo dia no jornal O Povo e o Diário, que eram os principais, né? E também tem o Tribuna, né? Acho que é o Tribuna. Tribuna do Ceará. Você vai encontrar, nesse período, diariamente, uma menção, pelo menos diariamente, no jornal sobre o grupo. Que massa. Então, de repente, a gente estava... Estourou mesmo, né? Foi algo realmente que nós não estávamos, talvez, preparados para aquele impacto todo. Entendi. Então, e culmina... Pronto, e aí os meninos começam a mandar, o Jorge, principalmente o Jorge, o Cardoso e o Mário, né, que tinham trabalhos já mais consistentes. Sólido. Né? O Cardoso nem tanto, porque o Cardoso chegou jovem, mas o Cardoso, né, maturou o trabalho dele mais rápido. Né? E eles começaram a participar de salões, ganhar prêmios nacionais. Né? Então, no meu caso, no caso da pintura, eu cheguei até a ganhar um prêmio, inclusive, esse trabalho aí, né, foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Ceará, na época. Exatamente, que era a capa do catálogo telefônico. Isso foi da época do Fratura, esse trabalho. Que legal. Eu tenho poucas coisas de pintura que eu encontro, porque eu não consegui me encontrar muito na pintura, embora trabalhando com pintura na época, mas eu não consegui dar continuidade. Por exemplo, eu trabalhava efeitos interessantes numa obra. Entendi. Eu tentava dar continuidade para criar um estilo, eu não conseguia repetir aquilo. Então, eu tive uma certa dificuldade à época. Entendi. Coisa que eu, mais tarde, quando eu vou trabalhar com a gravura, eu não... Aí ficou mais... isso ficou contínuo, natural. Né? Isso ficou natural. Entendi. Então, aí, da pintura, migrou para a gravura? Acontece uma coisa curiosa. O Eloy, nós conhecemos o Eloy, e o Eloy ficava convidando para fazer, né, o curso de gravura, lá no Malc, porque ele já esteve aqui, já falou da trajetória dele lá. Então, ele ficava me convidando, mas eu, no início, não me interessei muito por gravura. Estava envolvido com a parte da pintura e tal. De repente, teve um período, e você sabe que a década de 80, né, na realidade, eu falei em 75, mas foi 85, fazendo uma correção.
75 foi o que meu pai faleceu. Né? Naquela época, a gente vivia de salões, não havia as galerias aqui para você ter uma oportunidade. O próprio museu da UFC, nessa época, a gente não tinha esse acesso a artistas jovens, eram artistas mais consagrados. Os que já tinham carreira já exatamente. avançada. As galerias não davam muita oportunidade, excesso a Dodora que abriu essa oportunidade para nós, porque ela gostou realmente do trabalho, mas as outras galerias aqui mais estabelecidas não davam muita oportunidade ao artista jovem. Entendi. Elas já tinham o elenco de artistas delas, que já trabalhavam essa coisa toda. Então, eu comecei a mandar, em um desses anos próximo ao ano 90, né, da década de 90, e tive um ano muito ruim, fui cortado em todos os salões que eu mandei. Não conseguiu entrar em nenhum? Não consegui entrar em nenhum. Inclusive em salão, inclusive na Unifoc, à época, era assim, mais acessível, entendi. Eu fui cortado. Fui cortado do Unifoc, aqui tinha o salão da Telecerá, que eu já tinha ganho esse prêmio. Fui cortado na Telecerá, fui cortado no Salão de Abril, Salão da Unifoc, Salão de Brasília, Salão de Belo Horizonte, Salão de São Paulo, Salão do Pará. O que tentou, não deu certo. Aí eu disse, pronto, acabou. Se o nosso caminho era os salões, não estava dando certo. Aí entra o Eloy para me convidar. Para a gravura. De novo, que ele já tinha me convidado. Aí eu digo, estou sem fazer nada, vou lá fazer gravura. Aí se encontrou. Hoje, me encontrei. Que massa, né? A gravura muda a minha vida totalmente. Massa. A gravura é formidável. E é na casa, lá, ele sempre teve, o movimento dele foi ali na Francis Sá, na Casa de Artes Ofício ali, ou onde é? Não, era no Malc, né? Era no Malc, né? Não, primeiro ele instala a oficina, quando ele chegou do Rio, lá no subsolo da Casa de Cultura Raimundo Sela, que na época ainda era Raimundo Sela. Entendi. Depois ele vai ali para o Centro Artesanal Luiza Távora, levou lá também, mas e depois ele leva para o Malc. Aí no Malc é onde realmente os projetos que ele desenvolveu nesses dois locais anteriores tiveram sua importância, mas do ponto de vista do impacto, né, no circuito artístico cearense, vai ser quando chega no Malc. Entendi. E, Sebastião, a escolha da profissão, teve essa trajetória, fratura, esporte e tal, chegou a hora que o cara disse, cara, eu vou aqui, vou fazer uma faculdade. Como é que foi isso, essa questão da... Rapaz, a história da faculdade, né, a minha graduação em música... Em música? Porque massa, na época, cara, não tinha mais, não espere muita coisa de eu tocando, eu arranho um violão, mas não... Mas fez a faculdade de música? Fiz. É muito contraditório, porque eu fui fazer... Né? E na minha época se formaram 2 alunos, o melhor e o pior, que era eu, porque o maestro Potiguar Fernandes, né? O maestro Poti, foi meu colega de formatura. E só se formaram vocês 2, né? No período certo, sim. Os outros foram se formando perderam, depois. Né? Perderam as coisas da vida. Mas assim, uma contradição imensa. No Paulo Sarazate, o Poti era o representante da turma lá embaixo e eu era a turma lá, então foi curioso. E o curso é o curso da UES? Curso da UES, na época, voltado para a licenciatura. Entendi. E eu digo muito isso para os meus alunos, né, porque eu também sou professor de artes, do curso de artes lá do IFCE, no curso de licenciatura em artes visuais lá do IFCE. Um abraço lá a todo o departamento e aos colegas lá. Eu sou apaixonado, sou suspeito. Pois Minha esposa é professora do IFCE também. Exatamente. Ali é espetacular. Pois é. Aí, quer dizer, eu fui... eu tinha Foi fazer música porque não tinha artes visuais. Época, né? Eu tinha terminado o 2º grau em escola pública, né? Numa escola que depois eu voltei a ser professor lá, que era o Otávio de Farias, essa escola, aonde foi importante para mim do ponto de vista artístico, onde eu fiz a exposição, uma das primeiras começou, né? O impulso para arte. Exatamente. Aí eu cheguei na UES, olhei o que tinha, disse, vou me inscrever na música. Né? Só que não sabia que precisava fazer um teste de aptidão. Aí fiz, passei em último lugar. Mas passou. Na aptidão, passei. Era o que dava direito. Se não passasse na aptidão, você não poderia fazer. Isso. Você se inscrevia em outro curso. Aí passei no vestibular, passei em 8º. Aí fui fazer, né, o curso de música e tal. Foi um grande aprendizado, né? Conheci grandes amigos que tenho até hoje, professores. É um curso de arte, né? Então você mergulha na arte, mesmo que não as artes com foco visuais. mais para a parte da... Tinha uma disciplina de artes visuais, que era a professora Loinha, que foi conhecida aqui no circuito, e ela tinha uma disciplina, um semestre de artes visuais. E tinha uma de teatro também, que era o professor Edil Soares, que infelizmente já faleceu. Então,
fui fazer, né? Aí, de lá, é que entra a questão de ser professor de educação artística, né? Começo a ensinar numa escola lá no José Walter, trabalhei 4 anos, aí depois entro para a história da gravura, e aí a minha vida muda quanto artista, né? E aí eu comecei a ganhar prêmios, participar de exposições, deixei Que de ser massa. professor. Deixou o Temporariamente. magistério por um tempo, né? Exatamente. E ficou mergulhado na gravura. Sim. Quando eu fiz o curso, né, aí eu ganho, em 94, ganho um prêmio em São José dos Campos, na primeira Bienal Nacional de Gravura. Lá ganho 2 prêmios, um prêmio de aquisição e um prêmio de representação nacional. Que massa. Foi em Ljubljana, que é uma Bienal de Gravura famosa, né, na Europa, na Eslovênia. Eu e o Nau Espíndola fomos premiados, e o Bandeira, né, que é sobrinho do Antônio Bandeira, é selecionado. Nesse mesmo ano eu ganhei um prêmio em Belém, né, no Salão de Arte lá em Belém, e ganhei o prêmio do Salão de Abril. Então, assim, durante um período de 7 anos, todo ano eu ganhava pelo menos um prêmio. Então, Na gravura. Com a gravura. Que massa. Então, a gravura mudou completamente a minha... E deu força ao teu trabalho, né? Porque a questão do suporte, tem artistas que conseguem passear em vários suportes, mas tem artistas que têm muita força, ou na pintura, ou no desenho, ou na gravura, e aí o cara vai para onde tem força, né? Porque o trabalho, o tipo do traço, o tipo do... O que você quer propor, o que você quer falar, a sua linguagem fica forte ali, né? E aí pronto, passou um tempo no Jinjum, sem ganhar, e quando começou a ganhar, ganhou. Foram ganhou 7 anos que eu, como teve uma época que tudo estava dando errado, eu comecei, isso está acontecendo comigo mesmo, né? Então, eram tantas coisas boas acontecendo. Né? Legal. E aí entra mais uma pessoa importante, né, que a gente vai pontuando aqui, a importância das pessoas na nossa história de vida, que é o Eduardo Eloy, que modifica a minha vida. Agradeço muito a ele, grande mestre, um abraço. Para o Eloy, é incrível. E mudou, não só a minha vida, mas de muitas pessoas que passaram a frequentar a oficina lá do Malc. Maravilha, né? Apareceram novos artistas, professores, né? Então, e como é importante você ter um apoio, você ter alguém que lhe dê oportunidade, né? Eu estava conversando com o Júlio Jardim esses dias, e ele falando para mim, ele diz: Marquinhos, a gente não chega em canto nenhum sozinho, a gente só chega, principalmente na arte. E é justamente isso, o cara sabe alguma coisa, mas se ele passa para alguém, isso cresce, né, Sebastião? Com certeza. Isso é formidável, né? Então, você tem que ser desprendido, é importante você dar oportunidade. O discípulo supera o mestre. Parabéns. Ótimo. Né? Eu me sinto extremamente feliz. Francis de Almeida foi meu aluno em gravura. Aí, que massa. O grande Della Almeida, que eu botei esse apelido nele. Quando abraço para o Della Almeida, estou doido para entrevistar ele quando aqui. ele ganhou um prêmio de viagem, que era do CDL, a Espanha, eu digo: você não pode chegar lá na Espanha chamando Francisco de Almeida, tem que ser Francisco Della Almeida. Aí ficou Della Almeida. Ficou Della Almeida. Que legal, que legal. Pois é. É um super, né? Super exatamente. Gravador, incrível. É assim, dos meus alunos, assim, mas tem outros, por exemplo, o pessoal que foi nosso aluno lá no IFCE, que hoje está famoso também, que é o grupo, agora deu um branco, que trabalha muito com arte urbana, que tem o símbolozinho da mosca. Cara, não sei, o ácido? Ácido. O ácido, né? O ácido, os meninos foram os nossos alunos também lá. Massa. Muita gente... O Diego, também o Diego... Diego de Santos. O Diego Santos também foi nosso aluno lá, e o Diego San, que é da gravura também. Massa. Né? Então, a galera massa, né? O curso de... E aí, vamos lá. Para a gente chegar aí no IFCE. Ficou na gravura e tal. Em que momento volta a ser professor? Bom, como tudo na vida tem subida e descida, né? Então, depois de 7 anos, a coisa começou a dar uma rareada, e aí a necessidade bate a porta, né? Pagar os boletos, né? Pagar os boletos e tal, a família cobrando: tu estudou, se formou aí, não sabe para quê, e agora a contribuição para dentro de casa, nós já te apoiamos o suficiente. Aí eu vou dar aula numa escola particular lá no José Walter, né, com arte, ainda era educação artística, os termos. Aí passei 4 anos lá, aí apareceu uma oportunidade de ser professor temporário no Estado. Trabalhei 5 anos. Aí surge a Gama Filho. Aí eu fui ser professor na Gama Filho, né, na década de 2000.
fui responsável pela montagem da oficina de gravura lá, fui professor lá 3. Com o Eloy, né? Com o Não, Eloy, o Eloy entra depois. entra depois, né? Nós entramos logo no início, era eu, Roberto Galvão, o Solon Ribeiro. Massa. Né? Aí eu passo no concurso do IFCE. Maravilha, né? Né? Maravilha. Então, passando no concurso do IFCE... Que ano foi isso que passou no concurso? 2002 eu fiz o concurso e 2003 eu assumi. Que né? massa, parabéns. Pois é, parabéns. obrigado. Show de bola. Aí, pronto. Então, nesse período, mas um pouquinho antes disso aí, eu esqueci também de citar uma pessoa importantíssima, não só para mim, mas para toda essa abertura de participações internacionais, que hoje nós temos o Gerson Pirajá, Isso. Tomás, a Sandra Montenegro também anda Galera. participando, e todo um grupo aí. Eu fui selecionado, nessa época não tinha, tinha as galerias do Itaú, não havia aquele circuito que depois eles passaram a fazer, que rodava o Brasil todo, e aí tinha as galerias do Itaú. Então, chegou um edital, eu mandei e fui selecionado para abrir uma exposição individual em Penápolis, em São Paulo. Entendi. Aí eu fui. Né? Quando eu cheguei lá, na casa de um amigo, que infelizmente já faleceu, Ricardo Pinto, que era também artista visual, ele desenvolveu uma técnica interessante, que era afresco sob tela, que ele era restaurador, trabalhou na Europa há muito tempo e tal. Era incrível o processo, né? Muito trabalhoso, mas muito bonito o resultado final. E ele estava dando um curso para umas artistas. E ele disse, ao final de um dos dias lá do curso, ele disse: Sebastião, eu estava voltando lá de Penápolis, que Penápolis é extrema com Mato Grosso, bem longe da cidade de São Paulo. Em si. A base era na casa dele, mas tu ia para Penápolis. Exatamente. Ele disse: tu tens alguma gravura aí para mostrar aqui? Aí eu falei: estou aqui com minhas gravuras, da primeira série dos animais, que tem até algumas imagens aí, eu acho. Eu falei: tenho aqui. Aí mostrei, uma senhora lá olhou rapidamente e disse: olha, me desculpe, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso, mas gostei muito do seu trabalho, né? Gostei da precisão do seu corte e tal. No outro dia ela chega dizendo que tinha me indicado para uma exposição. Olha aí. Aí eu, legal. Aí ela disse: mas eu lhe indiquei, mas você vai ter que se encontrar com uma pessoa, né, que era a curadora, né, Leonor Amarante, que era jornalista, tinha trabalhado 20 anos no Jornal Estado de São Paulo, gostava muito de gravura. Ela estava organizando uma exposição chamada Do Cordel à Galeria, em João Pessoa. Que massa, e eu fui, do Cordel à Galeria, interessante muito. eu fui, ela gostou do meu trabalho, perguntou, ela já conhecia o trabalho do Nauer, se não me engano, e perguntou com quem eu tinha estudado. Eu falei do Eloy, aí ela pediu o telefone do Eloy, telefonou e mandou uma carta de convite. Aí o Eloy participa da exposição e o Eloy fecha a questão da participação do Nauer e do Roberto Galvão. Então, nós 4 participamos. Eu fui para João Pessoa. O Eloy, nem o Nauer e nem o Roberto foram. Então, o que acontece? Chego lá, conheço uma outra pessoa que vai ampliar esse leque, que é a Maria Bonomi. Massa. E ela, segundo ela, gosta muito do meu trabalho. Então, a partir daí, fizemos uma amizade. E aí tem essa história lá de São José dos Campos, que ela estava na comissão, era uma comissão assim, com os grandes nomes da gravura, inclusive com a Renina Katz, que faleceu agora recentemente, né? E eu ganhei esse prêmio e essa indicação para Ljubljana, que a Maria era curadora da representação brasileira para Ljubljana. Que maravilha, né? Uma coisa puxa a outra, né? Interessante essa rede, essa teia de contatos, né? Exatamente. Incrível, incrível. Aí abre toda essa perspectiva. No ano seguinte, o Nauer e o Bandeira são indicados também para participar da Bienal de Ljubljana, e aí abre o leque. Massa. Né? E você vê como um artista sai puxando os outros, né? Exatamente. Porque de um contato, o telefonema para o Eloy, isso é muito importante, porque além de valorizar o artista, valoriza a arte cearense. Sim. Né? Você sai puxando a arte cearense, né? Isso é fundamental. Exatamente. Fundamental. Essa rede é uma coisa muito interessante. É fundamental. E aí passa no concurso para o IFCE. Você professor lá, a partir de 2003. Já do curso de arte? Curso de artes. Curso de artes, né? E aí eu tenho algo que... Tem até um colega que aposentou-se, o professor Gilberto Machado, que ele diz assim: eu não sei como é que tu mantém uma produção sendo professor, Sebastião. Porque o que acontece muito, por conta das demandas, o seu tempo vai sendo tomado.
Isso. Principalmente, que assim que eu cheguei lá, ele me estimulou a fazer uma especialização que tinha em arte e educação. Logo em seguida, apareceu a oportunidade de fazer o mestrado em educação na UES, eu fiz. E logo em seguida, apareceu a oportunidade de fazer o doutorado em artes na UFMG, e eu fiz. Então, em 10 anos, legal. eu completei esse ciclo de formação de uma forma rápida, mas continuando Produzindo. a produção. Parabéns, parabéns. Obrigado. E é fundamental, a gente estava conversando um pouco aqui sobre isso antes da gravação, no bastidor, o artista ter o sustento para além da arte, né, Sebastião? Porque aí você tem a possibilidade de não mudar o trabalho ou de mudar fazendo experimentações, né? Como é essa questão de ser servidor público, de ser professor e ser artista? O que é que proporciona? Né? Porque a gente sabe que o tempo é curto, mas é bacana, né? Olha, na época que eu era professor da Gama Filho, para o reconhecimento do curso, Ana May Barbosa, né, que é um grande nome da área da arte e educação, ela que veio, ela trabalhava para o MEC à época, ela me conhecia como artista, mas não sabia que eu era professor. Entendi. E ela ficou surpresa, falou, que bom, Sebastião. Agora, eu te digo uma coisa, isso vai ser uma tendência mundial, essa questão do artista se tornar professor de arte. Porque você está trabalhando dentro do seu métier ali e, ao mesmo tempo, você tem essa questão do sustento, que é né? fundamental. Porque o mercado de arte aqui no Ceará é um mercado muito instável. Com certeza. Então, assim, houve até uma pesquisa. Ricardo, estou esquecendo, eu até dei uma orientada nele, assim, né, nesse projeto que ele fez para a Secretaria de Cultura sobre o mercado de arte aqui do Ceará. E o mercado de arte do Ceará, em termos de Brasil, é uma coisa insignificante, de acordo com os dados da pesquisa que ele atingiu. Se o de São Paulo para o mundo é em torno de 2%, se não me engano, o do Ceará para o Brasil parece que é em torno de 0, alguma coisa. Poxa vida. Então, para você ter uma ideia, né, dessa dificuldade. Então, foi por isso que eu, para ter essa liberdade, né, de pesquisar, de fazer o que eu quero, né, e sem estar preocupado, né, de ter que sair que vender, né? a qualquer preço, né, de qualquer jeito. Isso. E aí a questão do valor da arte, do preço da arte, que até tenho conversado muito sobre isso, e aqui no hashtag arte eu digo muito para a galera, adquira a arte. Adquira a arte, porque é patrimônio, né, Sebastião? A arte é patrimônio. Quem comprou uma gravura do Sebastião de Paula lá na década de 80 ou da década de 90, hoje esse trabalho, primeiro que nunca perde preço. E a possibilidade de ganhar preço é muito grande. Além de você ter poesia na sua vida. Então, você tem 2 ganhos. O ganho poético, o ganho de vida, que você tem arte em casa, e o ganho patrimonial. Sim. Né? Então, e estimula a arte como um todo. Né? É fundamental. A galera tem grana. E outra coisa, tem arte de todo preço, né, Sebastião? Pois é. Então, assim, para você ter uma ideia de como a gravura muda a minha vida, né, o coroamento da primeira série, que essa é da segunda série, essa daí. Isso é uma homenagem ao Roberto Galvão que eu fiz. Massa, massa. O coroamento dessa primeira série de xilogravura, toda desenvolvida na oficina do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, que também uma outra pessoa que me ajudou muito era o diretor à época, o professor Pedro Aymar, né, que permitiu que eu tivesse acesso à oficina depois. Massa. O Eloy foi fundamental nisso, né? Por aí você tira a importância do Eloy na minha vida, porque inicialmente era permitido às pessoas que tinham um certo vínculo, né, com a instituição. Isso é natural. Claro. Mas o Eloy convenceu de que eu realmente queria, porque a professora Alexia Brasil, que também fez gravura com a gente na época, hoje é professora de arquitetura, ela que abria a oficina, mas ela tinha uns horários diferentes dos meus, eu chegava cedo, ela chegava no outro horário, eu perdia grande parte do horário. Entendi. Então, eu cheguei para o Eloy, e o Eloy conseguiu, e o professor Pedro Mata também, eu agradeço, né? Ele fala com isso. Então, essa primeira série foi toda desenvolvida dentro da oficina do Malc. Né? Maravilha. E eu consigo, o Nauer consegue receber um convite para uma trienal que tinha na França, em Chamalieres, e nós participamos a primeira vez, eu, Nauer, Abelardo Brandão, que é um senhor que passou a fazer gravura depois de aposentado, e o Sérgio Lima, né? Grande artista Sérgio Lima. Nós participamos, porque essa trienal lá ela tem uma parte competitiva e tem uma parte de convidados, que inclusive o Gerson Pirajá e o Silvano participaram. A Irene Vaz, que infelizmente soube agora que faleceu,
ela me pediu a indicação, eu indiquei eles dois. Maravilha. Né? E indiquei outros nomes também. São feras na gravura. O Aí Tomás. nós participamos. E quando eu faço essa exposição lá no MAUC, né, que eu doei a exposição toda para o acervo de lá, eu tenho vários trabalhos lá no acervo do MAUC, uma forma de retribuir tudo que a oficina do MAUC me deu. Massa. Né? Eu mando esse catálogo para lá, para a Irene. A Irene me convida para uma sala especial nessa trienal. Eu era o único brasileiro em 2003. Que maravilha. Fui indicado por uma curadoria da Argentina, que a Irene era responsável pela... Né? E tive essa sala especial em 2003. E voltei a ter uma sala especial, essa em coletiva, eu, Eduardo Eloy, Aldemir Martins, Zenon Barreto e o Kleber Ventura. Porque nós inauguramos o Espaço dos Correios, quando tinha uma galeria, fizemos essa exposição, mandei o catálogo para o curador da época lá, e ele nos convida de novo, e eu escrevi o texto de apresentação dos artistas que tem no catálogo. Que maravilha, ou seja, a gravura realmente mudou a vida. Falar em gravura, vamos mostrar alguns trabalhos aqui do Sebastião. Aí o Fratura, né? Essa época do Fratura. Né? Massa. Que já foi o cartaz lá da Arte Galeria. Né? Maravilha, tudo menino, bom demais. Você vê como um movimento encaminha e muda a vida do cara, né? Exatamente. Para frente. Isso aí é o prêmio lá do catálogo, que antigamente, quando tinha lista telefônica, né, eu peguei a parte do interior, sul. Muito legal, né, cara? A O Jorge Luiz ganhou o que era da lista de Fortaleza e eu ganhei o do interior. Massa, para frente. E eram dois, né? Isso aí, linda, cara, isso aí é uma coisa mais recente, fazia muito tempo que eu não pintava, e tem aquele movimento de arte urbana aqui, que é que eles fazem todo ano um festival de arte urbana. E Concreto? Do Grude? Exatamente. Massa, o Grude, como nós tínhamos pintado 2 murais, então ele quis fazer uma homenagem ao Fratura e nos convidou. Massa. E eu pintei esse trabalho. Incrível. Vamos para frente. Lindo demais, cara. Bom, aí é da primeira série. Né? Esse trabalho aqui ganhou um prêmio lá em Belém. Né? Aquisição lá deles. Lindo, lindo, lindo. Ainda tem gravura dessa? Rapaz, eu acho que tem. A matriz eu tenho, porque grande parte da minha matriz o Cupim comeu. Eu trabalhava sobre Duratex. Então tem umas, mas essa eu tenho, se não me engano. Tem outras, demais. Grande parte das matrizes. Esse trabalho é 50 por 70, o tamanho. As maiores comeram tudo. Só tem no acervo lá do MAUC e no acervo do Museu Nacional de Belas Artes tem algumas lá. Que trabalho incrível. Que nós fizemos uma exposição lá. O Eloy, mais uma vez o Eloy também, rompendo barreiras, conseguiu essa exposição. Nós fizemos na década de 90, se não me engano. Acho que foi 95, 96. Como são importantes essas conexões, né, cara? Exatamente. Como ele morou no Rio, estudou lá, gravura e tudo, então ele sempre teve muito bom contato. Vamos para frente. Olha aí. Essa foi a premiada no Salão de Abril, em 94. Lindo demais. Tudo sobre Duratex. Duratex, Eu tenho trabalhos feitos em madeira, mas não gosto muito de trabalhar em madeira. Entendi. Eu trabalho... o Gilvan Samir, uma vez, brincou comigo. Como é que você mora num país com tanta madeira e prefere os aglomerados? Aí eu falei para ele, não, Samir, é que eu não gosto da interferência da fibra no meu trabalho. Eu gosto de criar a minha textura. Aí ele falou, é isso aí, então está tudo bem. Resolveu. Para frente. A Maria Bonomi disse que na visão dela, a minha melhor gravura, que essa ganhou o prêmio lá em São José dos Campos. Lindo demais. Os 2 prêmios, o outro de representação brasileira. São os dragões, uns bichos. Uma mistura de coisas. Essas origens, as pessoas me perguntam de onde é que vem esses bichos. Né? Então, eu lia muita literatura de cordel. Entendi. Meu pai era cantador de viola, sou custódio de Sebastião de Paula, que faz muito tempo que faleceu. Né? E ele levava os cordéis. E aí eu ia ler para as pessoas. Eu fui alfabetizado em casa pela minha irmã mais velha. Com 9 anos é que eu vou para a escola, porque não tinha onde eu morava. Eu morava no interior de Morada Nova, não era na cidade. Chama o sítio, né? Exatamente, né? Bem distante. Aí ela ensinava os adultos. Ela não era professora, mas ela fazia isso por uma questão
né, de querer ajudar, e eu acabei aprendendo a escrever e a ler com ela. Massa. Aí vou para a escola com 9 anos de idade. Mas já tinha base de Já casa, tinha né? base. Massa, lindo demais, cara, lindo demais. Obrigado. Esse foi prêmio na Teleceará. Esse é grande, esse é 1 metro por 80, que foi uma dos que o Cupim comeu, né? Comeu a matriz, né? É. E aí tem essas obras, elas estão no MALC, tem acervo dessa exposição que eu fiz lá, chamada Bestiário, né? E elas todas têm lá, salvou-se pelo menos as imagens, né? Então lá, as matrizes não tem mais. Estão lá com a, Estão. né, estão no acervo do museu. E tem em alguns outros locais também. Vamos para frente. Então, no melhor lugar. Olha que Essa aí espetáculo. também, pois é. Espetacular. Essa também Incrível. o Cupim levou. E aí, valoriza mais a obra que está E um impressa, detalhe né? especial, essa é a segunda parte, o segundo momento do bestiário, porque aí ele cresceu. Aí eu já estava trabalhando com o Eloy. E quando o museu foi fazer a reforma, o Eloy aluga um espaço e cria uma galeria ali no Benfica, ali numa rua paralela à Avenida da Universidade. Entendi. Aí eu trabalhei lá. Então foi essa, inclusive fiz um individual no IBEU com esses trabalhos. E essas foram criadas dentro da oficina lá do Eloy. Que eu trabalhava para ele, eu era o impressor e a gente trabalhava fabricando papel artesanal. Muito bom, cara. Que trabalho formidável. Vamos para frente. Esse também é da mesma série. Eu brinco que esse é uma homenagem ao Roberto Galvão. O Galvão gostava de andar uns paletós e tal. Ah, né? é? Sempre muito chique. O olho parece. Legal. O olho lembra muito ele. Mas e também a postura. Como ele tem uma postura, eu fiz esse trabalho em homenagem a ele. Maravilha. Vamos para frente. Isso aí é uma série que, quando eu entro no IFCE, me bateu uma crise em processo criativo. O pessoal brinca, tu deixou os animais, não, eles me deixaram, eles foram embora. Deram tempo, né? Aí eu desenvolvi essa série, né, baseada em luminárias japonesas, né, que eu acho fantástica. É porque esgota também, né, Sebastião? Você passa um tempo ali. Exatamente. E eu creio que o artista que precisa vender porque sobrevive só da arte, ele tem dificuldade de mudar porque ele precisa seguir aquela. Tem um aquela detalhe receita, né? especial sobre esse trabalho aí, que esse amarelo ele é colorido à mão. Para os gravadores tradicionais, eles não gostam muito disso, né, porque eles preferem a cor impressa. Entendi. Só que a cor impressa, quando eu fui fazer nesses trabalhos, ficou a cor chapada. Então, eu não gostei, não era o resultado que... Aí tu mesmo interferiu na gravura. Interferi, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. É arte contemporânea, né? Eu vejo que... Exatamente. Se você disser que algo não é permitido na arte, complica. Digo isso muito para os meus alunos. Você tem que estar permitido. A galera, às vezes, questiona isso. Marcos, esse papelão aí que tu pinta em cima, aí, eu digo, cara, eu não sei como é que ele vai estar daqui a 200 anos, 300 anos. Eu estou a fim de fazer isso agora. Então, você tem que se permitir, né? Dizem que faziam esse questionamento ao Joseph Beuys, né? Aquele que trabalhava com gordura, com mantas, que foi um cara. E ele dizia, se a minha obra realmente for valer alguma coisa, que alguém se preocupe em restaurar. Pronto. Então, é isso que eu penso. Eu estou fazendo hoje, né? E a arte contemporânea, a arte tem que atender primeiro ao anseio do artista. Sim. Aí ela vai para o mundo, né? Eu estou perguntando, então, não deu certo, eu não curti o primeiro efeito, eu vou para cima de outra forma. Exatamente. Porque a gravura não permite. Eu disse, quem disse? Não, quem disse? Vamos para frente. Olha, essa massa, também, cara, colorida, essa nunca foi exposta. E é bem conceitual, né? Tem uma pegada bem conceitual. Ela nunca foi exposta, essa gravura. Massa. Fazer uma exposição. A gente está aqui, daqui a pouco vai... Essa não tem tiragem nenhuma dela, e eu tenho a matriz dela. Porque essas daí é MDF. Massa. Não é mais o MDF tem uma vantagem. Ela já vem com um preparado anti-cupim. O cupim não come o MDF. Aí acabou com o problema do cupim, né? Ela não pode ver a umidade, que ela incha. Mas o cupim está resolvido. Vamos para frente. E aí voltou para a Teleceará. Sebastião. Mas a parte dos desenhos eu não estou vendo aí. Não sei se... Mas aí a gente... Apareceu logo no começo. No começo, né? Deve estar na galera. Está aqui, ó. É isso aqui? Não, essa gravura aí ganhou um prêmio em Paris, no concurso Jean Chies, Poxa. em 2009.
Incrível. que é uma série que eu abro chamada Piracema, que eu fiz uma série de peixes mortos baseado naquele processo que a piracema, quando sobe para a reprodução dos peixes, mas quem sobe e deixa lá os óvulos para a reprodução, geralmente morre. Poxa vida. Então é um processo de vida e morte ao mesmo tempo. Que massa. E o trabalho formidável, né? Formidável. Sebastião, a gente tinha esse aqui... aí, É esse aqui? Não, esse aí foi uma encomenda para o Dragão do Mar, por isso que tem essa história. O nome desses trabalhos é Um Dragão no Dragão. O Dragão no Dragão? Fiz uma brincadeirinha. Massa. Foram 5 gravuras que foram feitas. Essa é uma das que eu mais gosto ali do planetário. Massa, massa demais. Sebastião, a gente podia ficar aqui conversando mais horas, horas e horas e horas, né? É um trabalho formidável, né? O teu trabalho de pintura, a gente viu agora nesse projeto do Grude, é formidável. Agora, a gravura é punk. A gravura é realmente formidável e Obrigado. a gente não se espanta de ter ganhado tantos prêmios, né? Incrível. E o trabalho como professor só engrandece, né? Eu vejo que só engrandece o artista e engrandece a arte. Você poder passar para as próximas gerações o que vem aprendendo é incrível, né? Não, tem uma coisa muito interessante nesse processo de ensinar, que é o fato de que a gente está lidando com jovens, e os jovens, eles são ousados, eles vão além, experimentam muito, então isso estimula a gente. Instiga o professor, né? Vai contagiando, né, aquela coragem, aquela força, né, da experimentação, e isso interfere. Acaba interferindo no próprio professor. Exatamente. Né? Então, assim, tanto que quando eu trabalho a parte prática, porque eu também tenho outras disciplinas teóricas, na parte prática da oficina de gravura, então, assim, a minha preocupação não é o aspecto técnico, porque técnica você aprende praticando, né? Você melhora praticando. Ela é importantíssima em qualquer segmento da vida, mas eu me preocupo muito mais com o processo criativo. Entendi. Tento que na sala de aula a nossa disciplina lá, do ponto de vista prático, porque as teóricas são diferentes, é outra pegada, ela seja algo que a pessoa que vai fazer a disciplina, ela se sinta bem ali, sinta prazer e seja algo agradável. Porque se você vai fazer uma disciplina e você começa a se sentir mal, então já é complicado. Bloqueia. Então eu tento isso. Nem sempre a gente consegue, mas... Fazer com que o processo criativo flua. Exatamente. Né? Sebastião, muito obrigado. Massa demais. Uma trajetória incrível que vem lá do Zé Walter, que na verdade vem lá de Morada Nova, né? Que esse processo vem lá dos cordéis, né? Essa questão da imbricação da música com as artes visuais, ela é presente, né? Não tem como, né? Porque acaba tendo uma comunicação. A arte, eu entendo a arte como uma só e a gente faz os recortes, né? Então, na tua gravura, no teu trabalho, a gente vê muita poesia e acaba enxergando, quando a gente sabe que tu é músico, que trabalha com música, a gente acaba enxergando música, né? Existe existe um ritmo, né? Existe um ritmo. Massa demais. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, fiquei feliz de vir participar, acompanho, né, a programação, né? Logicamente, você já tem, eu acho que comigo deve ser bem, quase 100. Quase 90. Quase 90, né? Então, assim, não tem tempo para assistir todo, mas principalmente aquelas pessoas que eu mais conheço, assisti, inclusive o primeiro, que foi com o Cardoso né? E uma sequência dela, o mais recente agora com o Eloy, que eu assisti também. Então, assim, fiquei muito feliz, tenho colegas que trabalham aqui, né, na própria casa, o professor Ed Lincoln também desenvolve um trabalho com música aqui, o professor Evelter também trabalha comigo lá no mestrado do UFCE, também tem uma função importante aqui, não sei bem qual é. Ela é diretor artístico. Pois é. Então, assim, só agradecer, acho importantíssimo o programa em si, porque divulga a arte cearense. A gente faz esse registro. Exatamente. Além dos próprios programas, né, da Casa de Vovó Dedé, que tem uma atuação fantástica do ponto de vista social, uma contribuição imensa. Então, parabenizar vocês e agradecer por estar podendo participar um pouquinho, né, desse projeto tão maravilhoso. Massa, a alegria é nossa. #arte com Sebastião de Paula. #arte. Viva a vida, viva a arte. Cara, massa de...